Nesse vídeo você vai aprender eletrostática. Eu sou o professor Carlos Vainardes e trago nesse vídeo 5 questões de eletrostática para você treinar e ir muito bem na sua prova de vestibular, na sua prova de Enem ou concurso público. Porque eu estou aqui para te dar um conselho. Tem aluno que pensa que estudar física é ficar fazendo um monte de resuminho e nunca resolve questões. Aí ele decora a fórmula, ele decora uma montoeira de coisas. E ele não sabe resolver questões por um motivo muito simples. Ele não resolve questões. Ele não treina exercícios. Mas aqui eu trago todo dia vídeos de questões resolvidas para você com a explicação dessa solução para que você possa treinar. E nós vamos fazer exatamente isso com as questões que eu separei ali para você, que falam de campo elétrico, falam de potencial elétrico, trata também do assunto capacitores. Vamos a essas questões. Com respeito a condutores em equilíbrio eletrostático, analise. Primeira afirmação. O campo elétrico resultante em regiões do interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é nulo. Observe aqui, então nós temos no primeiro item, vamos considerar um condutor esférico carregado positivamente. Poderia ser também negativamente, mas observe que nessa situação nós não teríamos uma linha de campo que partisse de uma carga positiva, porque de fato as linhas de campo partem da carga positiva, mas não teria como essa linha de campo atravessar internamente a esfera porque ela estaria chegando em qualquer outra positiva. E sabemos que das cargas positivas sempre partem as linhas de campo. Portanto, o campo interno será sempre nulo por conta dessa configuração, campo interno igual a zero. Observe que o primeiro item, então, ele é correto. No segundo item está escrito que o potencial nos pontos internos e na superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático é constante. Novamente, considerando a esfera, nós temos que considerar que em condutores eletrizados a distribuição de carga ela é uniforme, e essa distribuição uniforme significa que as cargas estariam umas localizadas à mesma distância em relação às outras. Seria uma espécie de distribuição geométrica dessas cargas, o que faz com que o potencial em pontos internos e na superfície seja exatamente o mesmo, e esse potencial representado pela letra V seria constante. Portanto, a segunda também aqui é correta. E a terceira diz que a direção do campo elétrico em um ponto sobre a superfície de um condutor eletrizado, isolado em equilíbrio eletrostático, é perpendicular à superfície nesse ponto. Exatamente, no terceiro item nós temos aqui a nossa esfera, pode imaginar ela carregada positivamente, por exemplo. E nós temos aqui as linhas de campo, que elas são representadas partindo da superfície, e em qualquer ponto da superfície elas são sempre perpendiculares a esse ponto da superfície. A terceira afirmação é correta. Observamos aqui que todas as três são corretas. Resposta, então, é a letra A. No ar, a ruptura dielétrica ocorre para campos elétricos a partir de 3 vezes 10 a sexta volts por metro. Suponha que ocorra uma descarga elétrica entre a bola de um gerador de Van de Graaff e um bastão de vidro, para uma diferença de potencial de 9 kV. Nessa situação, pode-se afirmar que a distância máxima entre a bola e o bastão vale. Observe pelo enunciado, nós temos valores de constante, tá? De ruptura dielétrica, que seria aqui um valor de campo elétrico, propriamente dito. Nós temos o potencial elétrico, então, entre um ponto e a bola. E observe aqui a situação que apresenta a bola e o bastão que vai ser aproximado da bola, e quando ele chega numa certa distância, existe essa faísca. Então aqui nós lembramos que a partir da bola, se a gente imaginar que todas as cargas estivessem concentradas num ponto, então isso aqui poderia ser considerado até mesmo como uma carga pontiforme. Nós temos aqui esses pontilhados que representam superfícies equipotenciais e as linhas de campo que partem, no nosso exemplo aqui, de uma bola carregada positivamente. Observe que aqui, então, se nós pegarmos a partir da bola um certo ponto, como nós conhecemos o potencial e para esse ponto nós temos a distância, nós somos capazes de determinar então o campo elétrico.
Ou melhor, tendo um campo elétrico e tendo um potencial nesse ponto, nós podemos determinar a distância. Mas também se fosse o campo elétrico seria possível. Desse modo, observe que nós temos uma equação aqui que diz que o potencial é o produto do campo vezes a distância, onde o potencial é 9 kg, esse quilo é 10 a terceira, positivo, e o campo eu substituo por 3 vezes 10 a sexta. Então, 9 10 a terceira é o potencial, campo 3 10 a sexta vezes a distância. Observe que isolando a distância eu passo esse termo dividindo 9 10 a terceira. Eu fico com 9 10 a terceira, dividido por 3 10 a sexta. Na divisão, 9 por 3 será 3. E cuidado, 10 a sexta subirá, vai trocar o sinal de expoente, vai ficar 10 a menos 6. E a minha distância passa então a ser 3 10 a menos 3 metros. Porém, para eu transformar de metros para milímetros, 1 metro é exatamente, ou melhor, 1 milímetro é exatamente 10 a menos 3 metros. Logo, essa distância corresponde a 3 milímetros, o que a gente vê ali na letra A. Na figura estão representadas duas esferas metálicas idênticas, 1 e 2, com cargas elétricas Q1 de 6 nanocoulombs e Q2 de 2 nanocoulombs. Olha só, ambas positivas. Fazendo contato entre elas, o número de elétrons que se transferiu de uma esfera para outra e a ordem de transferência foi. Então, observe que estão as duas esferas, nós sabemos que elétrons, em função do contato, irão se transferir de uma para outra, mas necessariamente não é o que a figura ainda está mostrando, mas nós vamos encostar uma na outra, tá ok? Observe aqui que o processo de contato de esferas idênticas corresponde o quê? Uma média aritmética. Desse modo, eu posso dizer que no contato, a nova carga de cada uma, que seria Q'inha, é a soma de Q1 com Q2 dividido por 2. Então, eu tenho 6 mais 2, 6 nano e 2 nano por 2, o que dá 4 nanocoulombs. Aqui agora tem uma coisa muito importante. De quem para quem essa carga elétrica se transfere? Observe. Aqui tem que tomar um cuidado, porque se a gente vê 6 nanocoulomb, que a esfera 1 tinha e agora ela tem 4 nanocoulomb, então a gente poderia pensar que essa esfera ela poderia ter transferido parte de suas cargas positivas, por exemplo, para baixar para 4 positivo. Porém, carga positiva não pode ser transferida, e a ordem de transferência aqui seria da carga Q2, que ela transfere 2 nanocoulombs para a esfera que já tem a carga Q1. Então, é isso que nós devemos considerar. E quando ela transfere 2 nanocoulombs de carga negativa, se ela perde 2, aumenta 2 a carga positiva, e por isso que vai a 4. Observe que aqui, então, nós fazemos uma conta de forma que a variação de carga na esfera 2 seria ΔQ, que é igual a Q'inha, que é a sua carga final, 4 nanocoulombs, menos o que ela tinha no começo, que era 2. 4 menos 2, 2 nanocoulombs. Então, olha só, se essa ΔQ é a carga transferida, agora eu uso ΔQ igual a E, que é a carga elementar, vezes N, o número de portadores de carga que foram transferidos. Desse modo, eu tenho 2 vezes 10 a nona, que é o nanocoulomb, igual a carga do elétron, 1,6 10 a menos 19, igual a N, isolo N, passo dividindo. Quando eu divido 2 por 1,6, eu tenho 1,25, e 10 a menos 19, quando sobe 10, dá mais 19, com 10 a menos 9, 10 dá 10. Logo, o número de portadores é 1,25, 10 elevado a 10, o que a gente vê na letra C, porque a transferência foi do corpo 2 para o corpo 1. Um capacitor de placas planas e paralelas é ligado a uma bateria após estar completamente carregado, é então desligado da mesma. As placas do capacitor são então afastadas mais alguns milímetros uma da outra. E é correto afirmar que. Então, observe nessa questão, nós vamos analisar cada um desses itens, mas a partir dessa configuração, em que nós temos aqui uma bateria que alimenta duas placas de um capacitor. E o que aqui está sendo mostrado? Primeiro, se nós, depois de carregado, tá, cargas vão se transferir, carga negativa para uma placa, carga positiva para outra. Se eu desligar da bateria, então imagine que agora foi desligada a bateria, o que acontece? As cargas elétricas elas não poderão sair dessas placas. Então, as cargas que se depositaram nas placas, elas não poderão mais sair quando a gente corta o contato. Então, está errado dizer que a carga no capacitor aumenta, porque a carga permanecerá a mesma. Agora, veja bem,
Nós aqui sabemos que agora a carga elétrica será constante. Em função da geometria do capacitor, e lembrando que a capacitância é a constante permissividade elétrica vezes a área dividida pela distância, o texto fala em afastar as placas em alguns milímetros, quer dizer, aumentar a distância. Essa equação mostra que capacitância e distância são inversamente proporcionais. Isso significa que um aumento na distância provoca uma diminuição na capacitância. Logo aqui diz que capacitância aumenta. Não, a capacitância diminui quando a distância aumenta. Bom, uma vez que a gente sabe que a capacitância diminui, lembramos que a quantidade de carga nas placas é o produto da capacitância vezes a diferença de potencial. Nós já sabemos que a capacitância diminui e a gente vê que capacitância e diferença de potencial, uma vez que a carga é constante, como estão se multiplicando, são grandezas inversamente proporcionais. Desse modo, se a capacitância diminui, a DDP aumenta. Observe na letra B que diz que a diferença de potencial entre as placas diminui. Não, a gente vê aqui que a DDP está aumentando, então é errado, a correta é a letra A, mas vamos analisar por quê. A energia armazenada no capacitor aumenta com o trabalho realizado para separar as placas. Observe que a energia pode ser dada pelo produto da carga vezes a DDP dividido por 2, que seria uma constante. Nós vimos aqui que a DDP, ela aumenta, certo? E a carga aqui é constante. Desse modo, nós vimos que energia e DDP é diretamente proporcional. Isso significa que quanto maior a DDP, maior a energia acumulada. Sendo assim, DDP maior, energia maior, e é o que está sendo dito no item A. A energia armazenada aumenta com o trabalho realizado para separar as cargas. Então, item A é o correto para essa questão. Uma partícula de carga Q igual a 10 microcoulombs e massa 800 gramas é liberada do repouso sobre o eixo X no ponto X igual a 50 centímetros. A partícula começa a mover-se devido à presença de uma carga de 20 microcoulombs, que é mantida fixa na origem do eixo. Considere o potencial elétrico V igual a zero no infinito e K 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Quando a carga Q alcançar a posição 90 centímetros sobre o eixo X, sua energia cinética será D. Então, observe que a figura aqui mostra a situação. Nós temos a carga, que seria a carga geradora, e a carga aqui que será liberada, e ela vai ser transportada da posição 50 para a posição 90. Observe que se nós temos aqui a carga Q gerando potencial no espaço, a posição em que essa carga se encontra teria um potencial inicial V0, e essa carga seria transportada para um novo ponto, cujo potencial seria V. Então, você vê aqui sinalizado o potencial inicial V0 e o ponto de 90 centímetros com o potencial V. Desse modo, observe que a diferença de potencial que a carga experimenta indo da posição 50 para 90 é V menos V0, de forma que V é constante eletrostática vezes a carga, que é a carga geradora, dividido pela distância. Como nós queremos ΔV, então ΔV é K vezes Q sobre a distância 1, que seria essa de 0 até 50, e K vezes Q, que é a mesma carga, sobre a distância 2, que vai de 0 a 90. Desse modo, observe aqui que nós temos K e Q, são termos que se repetem, então posso colocar em evidência, 1 sobre a distância 1, que vai ser 50, 1 sobre a distância 2, que vai ser 90. Só um detalhe, essas distâncias serão representadas em metros, então 0,5 e 0,9. Substituindo, nós temos 9 vezes 10 a nona, que é a constante, 20 10 a menos 6, que é a carga Q, 20 microcoulomb, 1 sobre 0,9, menos 1 sobre 0,5. Bom, aqui é um trabalho matemático de resolver essa conta fracionária e pegar esse resultado e fazer o produto com 20 10 a menos 6, 20 10 a nona, e chegamos em 160 vezes 10 ao cubo volts, a diferença de potencial. Agora vamos lá, o que nós estamos querendo determinar? A energia cinética que essa carga adquire a partir do repouso quando ela for movimentada da posição 50 para a posição 90. Desse modo, lembramos aqui que a diferença potencial que nós encontramos foi 160, 10 a terceira, e lembrando que trabalho é DDP vezes carga, e
Trabalhe também a variação da energia cinética, da combinação dessas duas equações. Nós temos que ΔV vezes Q é igual a energia cinética final menos a inicial. Porém, a carga liberada do repouso, o que faz com que a energia cinética inicial ela seja nula. Bom, como nós queremos saber a energia cinética final, que é a energia cinética no ponto de 90, então eu só preciso substituir ΔV, que eu já calculei, e a carga, que é de 10 microcoulombs. Substituindo, eu tenho 160 10 ao cubo, que multiplica 10 vezes 10 a menos 6. Fazendo esse produto, 10 vezes 160 é 1.600, e 10 a menos 6 com 10 a terceira é 10 a menos 3. Energia dada em joules. Observe aqui, nesse caso, que se eu desenvolver, eu tenho 1,6 joules, o que nós vimos que a resposta correta, então, seria a letra D. E você viu aqui 5 questões de eletrostática nesse vídeo de hoje. E eu trago aqui todo dia essas questões para que você treine. São questões ótimas para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer Enem, concurso público. Física só aprende resolvendo questões. Só aprende física quem resolve questões, tá? Então, deixa um like para nós, isso aí ajuda bastante o canal. Conta pro YouTube, quando você deixa um like, que a gente está fazendo uma coisa importante aqui nesse canal, que é ensinar os estudantes a resolverem questões de física para se dar bem nessas provas. E eu te espero então, já que a gente tem vídeo todo dia com questões, no nosso próximo vídeo.